Resumo completo da primeira temporada da série de The Last of Us. Fala rapaziada, Renato aqui, aproveitando que amanhã, já que eu tô gravando esse vídeo no sábado, teremos a estreia da segunda temporada de The Last of Us e quem tá ansioso é eu. Tô trazendo pra vocês aqui o resumo completo da primeira temporada pra gente já chegar na segunda temporada com tudo fresquinho na cabeça, né? Pra poder assistir aí de boa. Mas antes de começarmos, só um recadinho pra você que quer ser criador de conteúdo ou já é criador de conteúdo e quer ter mais visualizações nos seus vídeos curtos, link aí na descrição do meu treinamento O Segredo dos Vídeos Curtos, onde eu ensino o meu próprio método de viralização de vídeos curtos que eu utilizo aqui nesse próprio canal, né? Onde eu tenho aí milhões de visualizações todos os meses com meus vídeos curtos, beleza? Agora bora pro vídeo. Como diria Jack Stripador, vamos por partes, né? Essa aqui vai ser uma análise completa, vai ser um resumo completo da temporada, então vamos falar episódio por episódio. No episódio 1, rapaziada, intitulado Quando Você Está Perdido na Escuridão, a gente tem a cena de abertura com um cientista conversando com outro e explicando sobre o Cordyceps, né? Explicando que na época ali o Cordyceps ainda não tinha se desenvolvido bastante para atingir humanos, mas ele falava da possibilidade disso poder acontecer, né? Na época o pessoal acha engraçado, assim como hoje a gente acha engraçado, né? Por isso que essa série é tão interessante, porque é uma coisa que parece que realmente poderia acontecer, né? E ele explica que na época ali o Cordyceps só funciona em insetos por conta da temperatura do corpo humano, que é mais elevada. E o vírus ali, ele não conseguiria sobreviver na temperatura do corpo humano. Mas e se a temperatura do planeta como um todo aumentasse, né? E o vírus se adaptasse? Isso poderia acontecer. E é o que acontece, né, na série. Lembrando que essa entrevista foi lá nos anos 60 e depois a gente já passa para 2003, que é onde ocorre os primeiros acontecimentos ali da série. Onde a gente acompanha inicialmente o dia da Sarah, né? Da filha do Joel. Ela tá na escola e tal, vai pegar o presente do Joel, que é o relógio. E é basicamente esse dia a dia dela pra gente ter essa relação aí com a personagem, né? E com o Joel também. Até que no final do dia, durante a noite, começa meio que o apocalipse, né? Começa aí a infecção generalizada na cidade que tava o Joel e a Sarah, né? Então lá durante a noite, o Joel, a Sarah, junto com o Tommy, o irmão do Joey, né, tentam fugir dali, até que chega um determinado momento e o Joey e a Sarah se encontram de frente com o guarda, que infelizmente recebe a ordem de passar o cerol nos dois. O guarda atira neles, mas infelizmente ele acerta a Sarah. O Joel tenta escapar, mas o guarda acaba acertando a Sarah, que acaba falecendo ali numa das cenas mais pesadas assim da série, né? Que até mesmo pra quem conhecia a história, como eu, ainda foi muito emocionante, foi muito massa a série. Depois disso a gente já vai pra 2023, 20 anos depois, e começa a ver como é que tá o mundo meio que pós-apocalíptico ali, pós-apocalíptico, e começa a acompanhar a vida ali do Joel e da Tessa também, né? Já mostra que ele tá junto com a Tessa ali. E mostra que o Joel virou meio que um contrabandista, né? Pelo menos naquele momento ali da vida dele. Mas durante os 20 anos ele foi muitas outras coisas. Então a gente continua acompanhando ali um pouco da vida do Joel como contrabandista, até que eles são apresentados a Ellie, que é a segunda protagonista da série, né? Eles recebem a missão de levar a Ellie até os vagalumes e em troca eles iam ganhar lá várias recompensas. E no caso o Joel era basicamente um contrabandista, ele queria saber o que ele ia ganhar com aquilo. Inicialmente ele nem queria fazer o serviço, mas a Tess convence, porque a recompensa era muito boa, e ele acaba aceitando, né? Ah, beleza, vou levar essa menina pra cá, ganhar a recompensa e tchau. Pra ele, ela era nada mais do que isso, uma carga. Até que eles descobrem ainda no primeiro episódio que ela foi mordida, mas não tinha sido, digamos, infectada, não tinha ficado doida, né? Já tinha passado muito tempo desde a mordida que ela tinha tomado e tava de boa. Então meio que eles descobrem, entre aspas, que ela era imune, mas ele não acredita ainda, né, no começo. Ele conta a história dela, que ela tava ali e tal, e tava sendo mandada pros vagalumes pra poder meio que servir como cobaia pra produção de uma cura. O Joe não acredita, mas a Tessa acaba convencendo o Joe a continuar a jornada. E tipo, se ela acabasse se transformando, eles só matavam ela. Beleza, daí eles continuam na sua jornada pra levar ele até os vagalumes. E a gente vai pro episódio 2. Infectado. Esse é um dos episódios mais bonitos da série, um dos episódios que mostram mais paisagens assim, cenas, né, ambientes assim bem fantásticos, que é muito bonito também no jogo. E é basicamente o Joel, a Tess e a Ellie viajando pra ir encontrar os vagalumes. No meio do episódio eles acabam encontrando os primeiros infectados, chegam a encontrar até clickers, né, que é aqueles bichos que não enxergam e fica fazendo uma usadinha do capeta. Eles enfrentam, derrotam esses bichos
e continuam. Mas, porém, entretanto, todavia, lá na frente eles acabam descobrindo que a Tess tinha sido mordida. E como ela não era imune, meu amigo, daqui a pouco ela ia virar outro dos capetinhas. E a gente acaba também descobrindo uma coisa nova que não tinha nos jogos, que é, na série, existe o tal dos poros, que conecta todos os bichos que estão infectados. E meio que você pisar num bicho desse, todos os infectados, pelo menos os próximos ali, vão saber que tem alguém ou alguma coisa ali e vão pra lá. Então eles acabam pisando nesses poros, né? Começa a vir uma reca de bicho. E a Tess acaba se sacrificando, porque ela já ia morrer mesmo, se sacrificando pra poder o Joel e a Ellie fugir. No caso, o Joel nem queria continuar, porque nesse local onde eles chegam e descobrem que a Tess tinha sido mordida, era o local onde os vagalumes tinham que estar. E no caso, não estavam mais lá, tinha sido tudo passado o cerol. E o Joel queria desistir dali, queria só voltar, levar ele de volta e pronto. Então deixar ela lá, sei lá. Mas a Tess já tinha começado a acreditar nessa possibilidade dela realmente ser uma possibilidade de cura e convence o Joel meio que como um último pedido em vida, né, dele levar realmente ela para os vagalumes. Depois de muito relutar, o Joel acaba aceitando e continua a jornada depois do sacrifício da Tess ali para segurar os bichos que tá vendo atrás dele, né? Episódio 3, muito tempo. Esse é um dos melhores episódios para mim, que é o episódio do Bill com o Frank, apesar de ter sido também um dos episódios mais questionados aí na internet, já que ele muda bastante, muda praticamente tudo do que tinha acontecido no jogo, né? Só não muda meio que a personalidade dos personagens que estão nesse episódio, mas muda tudo que é os acontecimentos. E é basicamente contando a história do Bill e do Frank nesse episódio, que pra mim foi um dos episódios mais fantásticos que teve na série. Foi muito bom mesmo, foi um filme à parte pra mim. E aí a gente chega no episódio 4. Por favor, segure minha mão. Nesse episódio a gente começa a ver o relacionamento do Joel e da Ellie ser um pouco mais desenvolvido. Na viagem, assim, no percurso da viagem, onde tá só ele e ela no carro, eles conversam mais um pouco, apesar do Joel ainda tá bem carrancudo, né? Então, depois de um tempinho assim, eles viajando e se relacionando, conversando ali, eles acabam sendo atacados lá em Kansas City. O Joel esbagaça todo mundo que tenta atacar ele lá, mas o último inimigo tava em cima do Joel, tava parecendo que ia finalizar ele, e a Ellie acaba salvando o Joel, matando primeira pessoa que ela passou o CPF, cancelou o CPF, foi essa pessoa pra salvar o Joel. E é aí a primeira vez que a gente vê o Joel demonstrando confiança na Ellie, pela primeira vez na série, né? Que depois disso ele acaba entregando uma arma pra ela e meio que ensinando ela a usar e dizendo que só é pra ela usar em casos extremos, né? Então no quarto episódio é onde a gente tem aí meio que as primeiras faíscas ali do início do relacionamento do Joel com a Ellie, de pai e filha, né? Episódio 5, Sobreviva. Esse é o episódio onde a gente tem a introdução de dois personagens também muito interessantes da série, que é o Sam e o Henry. Dois irmãos que estavam fugindo de uma milícia lá de Kansas City, que a chefe lá da milícia, Catherine, queria cancelar o CPF dos dois irmãos, Henry e o Sam, que era uma criança, né? Por coincidência, essa mesma milícia também estava atrás do Joel e da Ellie, porque eles tinham cancelado o CPF daquela galera que atacou eles no episódio passado, e aquela galera era também desse grupo. Então, esse pessoal tava atrás dos dois, né? Tanto do Henry quanto do Joel e da Ellie. Daí, em determinado momento, eles acabam se encontrando, fazendo uma parceria, e como o Henry conhecia o local ali, ele diz pro Joel que tem meio que uma passagem ali pelos esgotos, e que eles queriam ir, o Henry e o Sam queriam ir com o Joel e com a Ellie, porque sabiam que o Joel era um cara de luta, né? Que poderia proteger eles também, né? De certa forma. Então, meio que o Henry entra com o plano e o Joel entra com a proteção, né? E assim eles vão por esses esgotos lá, tentando escapar. Em determinado momento, a Catherine e a galera meio que descobrem onde é que eles estão, chegam lá, mas no momento que eles chegam, que a bagaceria começa entre eles, saem uns 50 mil bichos de dentro desses esgotos e começa um destroço generalizado, meu amigo. O cabo fica morrendo de medo desses bichos pegar do pessoal ali do bem, né, dos protagonistas, mas acaba que, entre aspas, todo mundo consegue fugir, apesar de que no outro dia a gente descobre que o Sam, que era a criança, tinha sido mordida e acaba atacando a Ellie. Nesse momento, o Henry, para poder salvar a Ellie, que estava sendo atacada, acaba atirando no próprio irmão, né, que já tinha virado capetinha. E por causa disso, pela culpa de ter atirado no próprio irmão, ele também se autocancela seu próprio CPF. Cena assim pesadíssima, porque o Sam já tinha virado meio que um amigo da Ellie ali, criança também, né, mais ou menos parecido ali perto da idade dela, e o Henry tinha
né, já tinha virado alguma espécie de amigo, de companheiro ali, né? E os dois acabaram de morrer na frente deles. E o Henry ainda se cancelou, né? Que é pior ainda. Então vamos pro episódio 6, Kim, que é o episódio onde finalmente o Joel consegue encontrar o Tommy, o irmão dele, né? Que era, até então, o objetivo do Joel, era encontrar o irmão dele, que até a última notícia que ele tinha fazia parte dos vagalumes. Então chegando lá, ele descobre que o Tommy não faz mais parte dos vagalumes e estava participando de uma comunidade até bem estabelecida, né, com casas, com tudo lá, galera bem de boa. E o Tommy era meio que um dos líderes ali, né? Então nesse momento o Joel fala da situação da Ellie pro Tommy, diz que ela precisa chegar até os vagalumes, e nesse momento o Joel já tá bem afeiçoado a Ellie e ele não queria que nada de mal acontecesse com ela, né? Então, vendo as próprias limitações dele, ele sabia que ele já tava velho, ele já tava com o ouvido praticamente surdo, tanto que quando o Henry e o Sam no episódio passado encontram eles, é meio que numa falha do Joe, né, que não consegue escutar eles chegando e acabam sendo pegos desprevenidos. E se fosse alguém mal intencionado, tinha matado os dois. Então o Joe, vendo as suas próprias limitações, ele já tava velho, que não ia conseguir, pede pro Tommy, que era um cara mais jovem e sabia onde é que os vagalumes estavam, pede pra ele levar a Ellie pra lá. Só que o problema é que o Tommy tinha outras responsabilidades, ele era meio que um líder ali da comunidade, ele tinha família ali na comunidade. Então como é que ele ia simplesmente largar a família, largar tudo e levar uma menina numa viagem que ele poderia não voltar, que é risco de vida, meu amigo. Qualquer coisinha se sair é risco de vida. Mas o Joel insiste até o Tommy aceitar fazer essa missão. Então daí a Ellie acaba descobrindo que o Joel queria, né, que o Tommy levasse ela, e eles têm um dos diálogos, assim, dos diálogos mais emocionantes da série, mais pesados assim da série, que a Ellie fala pro Joel que ela não era a Sarah, que é a filha dele, né, era a filha dele, e que ela não ia morrer, né. Tipo assim, eu não sou a Sarah, você não precisa ter medo de não conseguir me proteger. Você é a única família que eu tenho, é a única pessoa que eu confio, né? Aí ele falando pro Joe. Mas na hora que ela diz isso, que ela não é a Sarah, aí o Joe fica pistola. Cala sua boca, amigo, você não sabe nem o que é perder e tal. Se você vai com o Tommy, acabou, se sai fora. Mas aí os dois ficam emburrados, né? Ficam meio que um intrigado ali do outro. Só que o Joe ainda assim tem o sentimento de pai pela Ellie, né? E como ele viu que ela gostava tanto dele quanto ele gostava dela, que ela precisava tanto dele, que aí ele, pro final do episódio, não consegue deixar o Tommy levar ela e acaba dizendo, não, bora, sai fora que eu vou levar. Aí ele fica feliz, não consegue nem se conter direito, tem que dar o sorrisinho e o Tommy dá lá o que eles precisam, né? O cavalo, não sei o que, e eles partem novamente agora para a localização que o Tommy tinha indicado que era onde os vagalumes estariam, né? Então a gente chega no episódio 7, Left Behind. Esse eu não sei qual é a tradução, depois vocês olham aí. Que é basicamente o episódio que mostra como foi que aconteceu aquilo com a Ellie, né? Da mordida e tal, um flashback. E enfim, chegamos no episódio 8 e penúltimo episódio de The Last of Us, também um dos melhores episódios. É porque assim, meu amigo, é tanto episódio bom que não dá nem pra... São muitos melhores episódios, né? Mas esse é muito pesado, que eles estão continuando ali na jornada com o cavalinho, né? Que eles tinham pegado lá com o Tommy de boa. Até que chega em outro determinado momento, eles são atacados novamente. Nesse ataque, o Joe acaba sendo gravemente ferido, chibatado assim, um furozão no bucho. Daí em diante, a Ellie tem que cuidar do Joe, numa situação assim muito complicada, em neve, e tendo que carregar o bicho e tal, e levar ele pra dentro de uma casa, e botar ele lá, e guardar ele lá, e cuidar dele, sendo que ele tá com um rombo do tamanho do mundo no bucho, ela não sabe o que é que faz, não é médica nem nada, tem que ficar lá e cuidar dele, alimentar e tal, e fica nesse rojão por algum tempo, né? Alguns dias eu acho, não sei, chega a ser dias. Mas em um determinado momento, quando já tinha guardado o Joe lá e tava caçando comida, ela consegue atirar num cervo, mas tinha outra galera atrás desse cervo, e é aí onde a gente conhece o pastor David. Pastor é sei lá o que é, líder religioso David, que também era um líder de outra comunidade. Nesse momento, a Ellie meio que sugere uma troca com eles, medicamentos pelo cervo, é por parte do cervo pelo menos. O David aceita, mas claramente não é porque ele queria realmente fazer essa troca, não. Ele queria simplesmente ganhar a confiança da Ellie, pegar ela e também conseguir achar o Joel, que ele já sabia que era o cara que tinha cancelado o CPF do último ataque, que foi o ataque que ele ficou ferido, né? Ele cancela o CPF de um bocado de cara, ou é de todos os caras lá. Então ele queria as duas coisas, queria a Ellie pra levar pra comunidade e queria cancelar o CPF do Joel. Então eles fazem essa troca, a Ellie consegue, até pega o remédio, dá um remédio pro Joel, mas
pouco tempo depois acaba sendo capturada pelo David e é levada lá pra comunidade, né? Nesse momento a gente acaba descobrindo que a comunidade inteira é meio que canibal, e além disso, além do cara ser canibal, ele também era pedo, sabe o que é, né? E basicamente a gente entende porque é que ele queria capturar a Ellie. Gostou dela, né? Se interessou. Nesse meio tempo, o Joe volta assim, recobra a consciência, consegue esbagaçar uns cabas lá que tava atrás dele pra poder pegar a localização da Ellie, e nesse meio tempo a Ellie também consegue fugir. Toca fogo na porra toda lá, consegue nos finalmente, com muita satisfação, devo dizer, esbagaçar o David. Pra no final do episódio, conseguir fugir, e enquanto tá fugindo, saindo lá da cabana que tava sendo queimada, encontra o Joe e finalmente, depois de muito tempo que ela tava sozinha, né, cuidando dele e tal, e tinha sido capturada ali, quase morta, voltar pro porto seguro dela, que é o Joel, que novamente tava em ativa, né? Muito emocionante, devo dizer também, essa última cena do episódio 8. E por fim, chegamos no episódio 9, derradeiro episódio de The Last of Us, primeira temporada. Olhe para a luz. Eles continuam sua jornada e finalmente Joel e Ellie chegam nos vagalumes. Quando eles chegam lá, os vagalumes acabam derrubando eles, né, com gás. O Joel já acorda lá dentro, conversando com os vagalumes e eles explicando pro Joel o que é que estava acontecendo. Que eles já tinham pegado a Ellie, ela já estava na sala de cirurgia para poder eles fazerem a vacina. Só que de acordo com a conversa a gente acaba descobrindo que para eles conseguirem produzir a vacina, iam ter que cancelar o CPF da Ellie, porque aonde eles iam buscar lá o negócio, não tinha como manter ela viva. Então, basicamente é o seguinte, para conseguir a vacina, a Ellie tem que morrer. E o Joel diz que se lasque, não vai matar minha filha nem a pau, pode ser para salvar o capeta. Não vai matar minha filha, meu amigo. Não vai matar a Ellie. Os caras dizem, vamos sim, acabou-se, então delavando. Como não conseguiram convencer ele na conversa, começaram a dar coronhada nele e levar ele, botar ele pra fora meio que à força, né? Só que em determinado momento ele consegue render o guarda lá que tava com ele. Os dois guardas eram o guarda. Esbagaça, mata esse, mata outro, mata todo mundo que tá dentro do hospital. Até onde ele chega lá, onde tava a Ellie junto com os médicos, mata todo mundo também. Até os médicos que estavam meio que desarmados, né? Tinha só bisturi ali. E eram teoricamente as únicas pessoas que conseguiriam produzir a vacina que ia salvar o mundo, que é outra grande sacada da série, e da série não, do jogo, né? A série porque, né? Que bota você no dilema. E aí, você salvaria sua filha e condenaria o mundo, ou não, sacrificaria sua filha pra salvar o mundo? Um dilema ético assim, pesadíssimo. Eu não sei o que eu faria, não tenho filhos, né? Então, não sei. Talvez fizesse como o Joe. Então ele salva ela, né? Leva ela pra dentro do carro, ela acaba acordando já lá dentro do carro, fica meio sem entender o que era que tava acontecendo. O Joe diz pra ela que não tinha cura. Os caras tentaram lá achar a cura, não encontraram nada, não tinha cura. Ela fica meio triste, assim, tipo, que isso era teoricamente o objetivo da vida dela, né? Então ela fica meio que tipo assim, pô, achei que eu era especial e tal, achei que eu ia ajudar a salvar a humanidade, mas... Só que ela fica desconfiada da conversa do Joe, né? E no final da série, assim, ela pergunta pra ele se ele realmente tá falando a verdade, e pra prometer, né? Eu preciso que você me prometa que você tá falando a verdade. E ele diz, prometo, minha amiga, mentindo descaradamente. E pronto, no final eles voltam lá pra comunidade do Tommy pra poder ficar por lá. E inclusive é onde vai começar a segunda temporada, né? Se você não sabia, é lá na comunidade do Tommy onde veremos aí os acontecimentos da segunda temporada, que já é amanhã, jovem gafanhoto. Me diz aí você, curtiu a primeira temporada? O que é que você achou aí do resumo? Tá ansioso pra segunda? Só relembrando, o link aí na descrição, o segredo dos vídeos curtos, o meu treinamento pra viralização de vídeos curtos, beleza? Clica aí no link, entra lá na área de membros. Vou ficando por aqui, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu!